me auxiliando. Eu não sabia. E Imagina. vai ajudar muito. E esse link também que não vai quebrar o momento, né? Porque ele pode passar, né? De 1 hora de curso, né? De 1 hora de... Pode sim. Uhum. Ótimo. Mas, assim, gente, para começar, eu vou só falar um pouquinho de mim. Eu gostaria muito de que cada um falasse, assim, eu não vai dar, porque, infelizmente, uma das coisas que eu acho que o Meet não dá para fazer, mas talvez eu vou tentar, que é depois conhecer cada um de vocês, assim, só para saber o nome, qual a igreja que veio e se tem conhecimento bíblico, né? Mas eu vou tentar, se der certo a gente faz. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Marco, eu tenho alguns outros cargos, sou membro da Igreja dos Salinas do Ribamar, lá do distrito do Bessa. Eu tenho alguns outros cargos, mas eu gosto de falar que eu sou professor da Escola Sabatina. Então, eu vou me apresentar aqui como professor da Escola Sabatina, lá da Igreja do Bessa. Apesar de estar no Salinas, eu sou professor da Escola Sabatina do Bessa. E me converti, quando me converti, Deus me colocou despertou em mim esse desejo de estudar as Escrituras e de estudar a Palavra de Deus, porque eu não era um leitor assíduo, nunca fui de leitura, nunca tinha estudado a Bíblia, e na minha conversão foi algo que foi transformado em mim, que foi esse desejo de conhecer a Palavra de Deus. E eu estou falando isso porque eu gosto muito do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, quando eu cheguei na Igreja Adventista, foi o livro que estava... Eu cheguei na Igreja Adventista, estava estudando Esdras e Neemias antes da pandemia. E o livro de Daniel veio logo em seguida de Esdras e Neemias. Então, eu peguei o final de Esdras e Neemias e me encantei na escola sabatina com todo o livro de Daniel. Foi algo maravilhoso na minha vida. E também, a pessoa que estava me dando estudos, um dos primeiros livros que ele me deu foi justamente sobre Daniel, que era 1844, e as profecias do livro de Daniel. Eu queria até procurar ali, mas não achei esse livro. Acho que foi o primeiro livro que eu comprei, li e não entendi absolutamente nada. Então, se você já leu Daniel e não entendeu nada, não se preocupe, eu acho que é normal. Eu já li Daniel também a primeira vez e não entendi absolutamente nada. E a ideia aqui do estudo é facilitar o nosso entendimento sobre o livro e aprofundar. A gente pode aprofundar o livro sem ser complicado. A gente não precisa complicar. Como eu falei, o importante aqui no nosso estudo é deixar que a palavra de Deus fale. Eu quero trazer também para vocês, eu fiz um curso lá no Espaço Novo Tempo sobre interpretação bíblica, e eu achei muito interessante a abordagem, que é algo que muitas vezes a gente não faz. Infelizmente, no tempo que nós vivemos hoje, nós gostamos de colocar nossas ideias nos textos, não só na Bíblia, mas em qualquer texto que a gente lê, qualquer filme que a gente assista, qualquer música que a gente escute, nós gostamos muito de colocar nossa ideia naquilo que foi colocado. Quando, na verdade, é o oposto. Nós temos que entender qual foi a ideia que o autor quer nos colocar. Então, a minha função principal aqui vai ser tentar trazer o máximo daquilo que Daniel pensou e quis colocar nesse livro. Eu acho que essa é a missão aqui, e, claro, compartilhar conhecimento com todos vocês, porque eu estou aprendendo, como o Matheus fala, quando a gente passa o estudo, a gente aprende junto, e vocês vão aprender junto comigo, nós vamos aprender junto. Então, quem quiser fazer pergunta, pode me interromper, não precisa ser no final, só não pode, assim, vamos tentar controlar para não ficar uma pergunta atrás da outra e a gente não conseguir ver o texto. Mas, claro, no momento que tiver a oportunidade de perguntar, pode perguntar e vai perguntando. E uma das coisas que eu quero colocar aqui como o método de estudo nosso, a primeira coisa é justamente isso. Primeiro, deixar o texto falar. Então, eu não vou colocar várias informações e não dizer o que está aqui escrito no texto. A ideia é justamente essa. Por isso que eu quero tirar o mínimo possível de coisas de fora.
deixar o texto falar e vamos pensar o que é que o texto está falando. Claro que vai haver momentos que o texto vai falar e eu vou ter que capturar algo histórico, eu vou ter que pegar algo de outra parte da Bíblia e a gente vai fazendo as conexões. Mas primeiro a gente vamos nos aprofundar no livro de Daniel. Essa é a ideia. Outra coisa também que eu acho importante, assim como foi citado aí por Maria Alice, Guilherme Miller, o movimento millerita, né, que começou com Guilherme Miller, ele estudava a Bíblia da seguinte forma: ele só passava um verso quando ele entendia aquele verso que ele estava lendo. Então, ele lia um verso, entendia, passava por seguinte, lia um verso, passava por seguinte, e por aí vai. Até que chegou no capítulo 8 de Daniel, verso 14, e ali ele ficou intrigado, e ali foi que iniciou a história da Igreja Adventista. Ou seja, eu vou fazer como Guilherme Miller aqui também. A minha ideia é um capítulo por quinta-feira, um capítulo por estudo. Mas, se a gente não conseguir extrair ou entender plenamente um capítulo, que provavelmente vai acontecer em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, provavelmente vai ser mais difícil, então provavelmente a gente vai passar mais de uma aula em um capítulo só. Mas a minha ideia é um capítulo por estudo, se for possível. E também, para não ficar muito cansativo para todos nós, a ideia também é 1 hora de estudo, no máximo 1h20, para não estender muito e ficar muito cansativo para a gente, tá certo? Então, repetindo, essas duas formas da gente tentar estudar o livro de Daniel. Explorar o texto, explorar ao máximo o texto que está aqui nas Escrituras Sagradas e só passar, só adiantar a partir do momento que a gente teve a plena compreensão. Se você não entendeu, não se preocupe, você pode perguntar, essa é a ideia, que você pergunte, e é bom você tirar as dúvidas aqui, mesmo que você ache que seja uma coisa que deveria já saber, mas é importante você ter um bom conhecimento. Como eu já falei, eu confesso, quando eu li Daniel a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Mas Deus vai trabalhando, a gente vai estudando, cada vez mais que a gente estuda, a gente vai aprendendo. E eu espero aprender cada vez mais sobre o livro de Daniel. Walter tinha feito essas perguntas, eu não sei se... Sim, faltou responder outra coisa que Walter perguntou aí, que é material. Como eu falei, eu vou usar slides quando a gente tiver profecia de tempo e a gente tiver marcações de tempo para ficar mais fácil. Quando eu for usar slide, além de aparecer aqui na tela, eu vou deixar o slide no grupo. Eu vou colocar lá no grupo, então todo mundo vai ter acesso. Se eu tiver algum material ou conseguir alguma coisa que eu for usar, que eu acho que não vou usar, eu também disponibilizo lá no grupo. E como o Matheus falou, se tiver alguma informação, alguma coisa, algum texto, Maria Alice, algum texto de Ellen White, se você quiser incluir, colocar, você quiser trazer para a gente também aqui, é rico, é válido, você pode trazer e a gente analisa em cima daquilo que a gente está estudando, tá certo? Pode colocar no grupo, tá todo mundo pode fazer isso, colocar no grupo e a gente ir aprendendo junto. Na vez aí que levantou a mão, pode falar Walter e depois Silvia fala. Aí, Walter, já diz de onde sua igreja e se tem um conhecimento profundo aí de Daniel, para a gente começar a se conhecer. Apesar de eu já... Boa noite aí. Era só uma colocação, Marcos, porque eu acredito que eu convidei algumas pessoas, eu sei que não está aí meio oculto aí, mas se puder compartilhar o link desse grupo aí nos comentários aqui desse chat, né? Caso a pessoa queira entrar no grupo, aí a pessoa faz acesso, entendeu, Marcos? Pronto, essa sugestão. Eu vou pegar também os contatos para adicionar, né, Desirê? Pode deixar que eu já coloco aqui, então. Pronto. Eu não sei fazer isso, não. Graças a Deus que Desirê está aí, porque eu não sei fazer isso. Então, ela vai quebrar meu galho aí. E aí, a outra pergunta, Silvia? Vai perguntar? Não, era só perguntando para essa comunicação, Marcos, só para comunicar que também tem pessoas de outras denominações aqui, entendeu? E por Pronto, isso então, aí... muito dessa pauta de se pautar pela Bíblia, entendeu? Certo. É importante, Walter, também que as pessoas de outras denominações falem também
qual a igreja e se tem conhecimento conhece o livro de Daniel e tem algum aprofundamento. E você esqueceu de falar qual é a sua igreja, viu? Qual é a sua igreja? Pessoal, boa noite. Daniel. Eu me chamo Walter, frequento a igreja do Bessa. Conheço um pouquinho de Daniel, né? Mas é sempre bom conhecer e se aprofundar cada vez mais, Marcos. Amém. Pode falar, Silvia. Boa noite, meu nome é Silvia, sou da Igreja de Bancários. Eu também gostaria, acho que a pergunta que Walter fez é a mesma que eu queria fazer, sobre a gravação. Na verdade, eu acho que eu não sei se é a mesma. Eu queria saber quando vai ser disponibilizada a gravação dessa aula de hoje, porque eu queria passar para algumas pessoas que eu convidei, mas que não estão aqui, e eu acredito que é porque não tem o aplicativo, não tem o Meet baixado. Aí eu vou ensinar para poder, na próxima, elas estarem. São pessoas que não têm muita habilidade com os aplicativos, e aí eu vou primeiro baixar com elas para poder elas estarem junto conosco na próxima. Mas não gostaria que elas perdessem esse momento de hoje. Eu vou colocar, Silvia, eu vou colocar no... logo depois, o Meet demora um pouquinho, o Google, para disponibilizar a gravação, mas em torno de 10 horas até meia-noite eu coloco no YouTube, no meu canal, eu fiz um canal do YouTube para colocar esses vídeos, e daí eu mando lá no grupo o link, tá bom? Aí fica mais fácil, o YouTube todo mundo acessa, né? Ok, obrigada, então. Pronto, o link da aula, Desirê vai lançar aí no grupo do nosso estudo. E eu acho que Desirê já colocou aí, né, no chat. Eu também queria fazer uma pergunta. Como o Walter disse, tem pessoas que não são da nossa igreja, e tem pessoas que são bem, assim, como é que eu diria, novatas na fé. Então, a linguagem vai ser apropriada, adequada para todo o grupo, não é isso? Isso. Nós vamos falar para dar para todo mundo entender. A ideia é essa. Luciano aí, que falou no grupo, né? Luciano, amigo de Walter, seja bem-vindo, lá da Cidade Viva. Espero que, não sei se você já tem conhecimento no livro de Daniel, mas espero que você possa desfrutar dessa viagem que a gente vai fazer aqui no livro de Daniel, e espero que o Espírito Santo nos conduza. Aliás, o Espírito Santo vai nos conduzir, já nos conduziu até aqui, né? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Antes da gente iniciar aqui, fazer só uma análise geral do livro de Daniel. Nós não vamos estudar ainda o capítulo 1 hoje. O capítulo 1 vai ficar para a próxima semana. E aí, como material, o Walter falou bem, como material para estudo, eu vou indicar a leitura do capítulo 1 de Daniel para a semana que vem. Então, eu espero que todos nós que estamos aqui participando dessa primeira aula, que a gente possa ler o capítulo 1 de Daniel e a gente possa trazer aquilo que chamou a atenção, aquilo que foi interessante no capítulo 1. Então, eu vou passar a abordagem do capítulo 1, mas é interessante que vocês já tenham lido, leiam durante a semana, façam anotações para que enriqueça a aula. Tá certo? Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Silêncio aí, eu sou rápido, viu? Então, no silêncio, vamos dar prosseguimento aqui. Vamos entender aqui só um pouquinho como é que o livro de Daniel funciona. Eu preciso falar de duas coisas. Primeiro, como é o livro de Daniel, e o segundo, o contexto histórico que está contido essa história aqui de Daniel. Então, primeiro eu vou falar sobre o livro. A gente tem que entender, primeiro, para a gente estudar um livro bíblico, a gente tem que saber que tipo de livro é esse. E existem alguns livros na Bíblia. Existem livros sapienciais, como Salmos, que são livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós temos, na sua grande maioria, livros que são narrativas, ou seja, histórias que são contadas. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, nós temos o livro de Daniel, que é uma parte histórica, nós temos 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que são livros narrativos, livros históricos. Nós temos livros proféticos, nós temos
Isaías, Ezequiel, o livro de Daniel é um livro profético. Nós temos Apocalipse, vários outros livros que são livros proféticos. Nós temos o Evangelho, que tem as suas características, que também é narrativo, mas é uma narrativa específica da história de Jesus. Nós temos as cartas, muitas delas escritas por Paulo. Então, eu acho que não faltou nenhum, não. Eu acho que esses são, de forma geral, os livros que nós temos na Bíblia. O livro de Daniel, ele tem uma característica muito interessante. O livro de Daniel, ele tem 12 capítulos. Os 6 primeiros capítulos de Daniel, ele é histórico. Então, nos 6 primeiros capítulos de Daniel, quem está aí ansioso por profecia, não veremos profecia nos 6 primeiros estudos, nos 6 primeiros capítulos de Daniel. Mas nós temos muito conhecimento, nós vamos aprender muito com a história de Daniel e essa história que se segue aqui. Então, é importante a gente conhecer também o contexto histórico do livro de Daniel. E é bom porque a gente já vai se conhecendo e vai vendo o estudo, para depois a gente entrar numa parte mais difícil, que é a parte de profecia. E os 6, o capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel, que são os 6 últimos capítulos, eles são 6 capítulos proféticos. Mas tem um detalhe. A profecia de Daniel não é uma profecia como as outras profecias. É a profecia chamada profecia apocalíptica. E o que é que significa? São profecias do tempo do fim. Nós temos 2 livros com essa classificação na Bíblia, que é Daniel e Apocalipse. Uma coisa que vocês vão ver bastante eu fazer também é fazer as conexões entre Daniel e Apocalipse, porque não tem como fugir. Eu até falo, você não consegue ter o pleno entendimento do livro de Apocalipse sem ter o conhecimento e o domínio do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele é chave, e eu vou dizer chave hermenêutica, ou seja, chave interpretativa do livro de Apocalipse. Se você não tem o domínio de Daniel, se você não entendeu as profecias de Daniel, dificilmente você vai conseguir compreender as profecias de Apocalipse, muitas delas que são as mesmas. Profecias de 3 anos e meio, de 1.240 e poucos dias, todas elas também estão no livro de Apocalipse. Então, tem o livro de Daniel tem essa particularidade. Ele é metade histórico e metade profecia apocalíptica. Então, nós temos a oportunidade de estudar um livro histórico e um livro apocalíptico. Outro detalhe, os 6 primeiros capítulos de Daniel, ele tem uma sequência cronológica. Então, você vai perceber que do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, eles seguem a linha do tempo. A gente vai ver Daniel envelhecendo ao longo dos capítulos, em sequência. Nas profecias apocalípticas, elas têm uma sequência, mas às vezes elas se misturam. Então, nem toda a profecia do capítulo 7 foi dada antes do capítulo 9, por exemplo. Então, a gente não segue uma sequência cronológica nas profecias dos últimos 6 capítulos. A gente vai seguir uma sequência diferente. E lá ele vai dar indícios de que fase ele está na história, mas a história não fica, ela não se segue de forma cronológica na profecia apocalíptica, certo? Essa é a base geral do livro de Daniel. Para a gente poder estudar, a gente tem que ter esse conhecimento básico aqui. E o segundo conhecimento básico que a gente tem que ter do livro de Daniel, para a gente iniciar o capítulo 1, é o seguinte: qual é o contexto histórico do livro de Daniel? E aí, hoje, o meu objetivo principal era justamente falar sobre o contexto histórico. Que contexto é esse? E aí eu tenho que perguntar a vocês, eu não vou conseguir ter a resposta, porque senão vai vir muitos áudios, né? Mas vocês deixam no chat aí. Quem sabe o que é ou o que foi o cativeiro babilônico lá de Israel? Para quem já tem um conhecimento do que foi o cativeiro babilônico, vai ser muito mais fácil, porque Daniel é justamente contando esse momento do exílio do cativeiro babilônico lá da nação de Israel.
Eu vou começar aqui, depois vocês vão colocando no chat, que já é uma forma da gente saber o conhecimento de cada um. Mas, para quem não conhece a história de Israel, ela se forma assim. O primeiro rei foi Saul, começou a monarquia lá em Israel. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. Esses reis que eu estou citando, existia uma monarquia, uma nação só. Israel era a nação só. Depois de Salomão, com o seu filho, a nação ela foi dividida. Então ficaram o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos, as 10 tribos de Israel, que se dividiram, e ficou duas tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, elas ficaram em Jerusalém, fazendo parte desse reino. A tribo do norte, a que chamava a tribo de Israel, e a tribo de Judá. Os reinos ficaram chamados Judá e Israel. A tribo de Israel foi destruída pelos assírios, então ela se acabou. E ficou a tribo de Judá. Só que a tribo de Judá também, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele foi lá em Israel, em Jerusalém, e venceu o exército, derrubou as muralhas de Jerusalém e trouxe cativo muitas pessoas desse reino de Judá. O reino do norte já tinha sido destruído, e o reino de Judá permaneceu, mas ele também foi destruído, e essa grande nação de Israel, que a gente até hoje admira, ela se acabou. Nabucodonosor foi 3 vezes lá, fez 3 expedições a Jerusalém. Na primeira expedição, no próximo estudo, eu vou trazer as passagens bíblicas, que está lá em 2 Reis. Nessas 3 expedições, na primeira expedição, Daniel veio. E Daniel veio como? A gente tem que entender também quem era Daniel. Daniel era um adolescente que fazia parte da realeza do reino de Judá. Então, várias pessoas da realeza do reino de Judá foram pegas, aprisionadas nessa guerra. Nabucodonosor aprisionou essas pessoas e levaram essas pessoas cativas para Babilônia. E lá na Babilônia, essas pessoas ficaram lá presas, escravizadas. Era uma situação de derrotados e escravizados. Então, a gente tem que entender que Daniel foi uma pessoa que foi tirada do seu lar, e ele era da realeza, e foi colocado num país, numa cidade distante, numa cidade desconhecida para ele. E ali, a nação de Israel deixou de existir. Essa grande nação, Salomão foi o maior reino que a terra já tinha conhecido, por causa da apostasia, por causa do pecado na nação de Israel, Deus lançou essa profecia, e a profecia de destruição do reino de Judá e do reino de Israel como um todo. E essa nação passou dessa forma 70 anos. Então, ela ficou 70 anos sem existir o reino de Israel. E após 70 anos, há um regresso dos que foram expulsos lá de Jerusalém, da terra de Canaã, né, na terra de Israel. Houve uma volta, mas uma volta bem menor, e a nação nunca mais foi como ela foi no seu auge lá com Davi, com Salomão. Nunca mais a nação de Israel foi como antes. E a gente vai estudar justamente esse período dos 70 anos, o período que Daniel foi levado cativo até o fim do cativeiro. Então, para vocês verem, Daniel viveu bastante aí. Daniel foi cativo adolescente, como eu falei aqui, e viveu em Babilônia, nunca voltou para Israel, mas morreu bem idoso, e o livro vai trazer todas essas fases de Daniel adolescente, no capítulo 1, até Daniel já bem idoso, lá no capítulo 6, ele já bem idoso, e a gente vai ver essa parte aí. Tá certo? Só para a gente ter um texto para a gente citar disso que eu estou falando, e da profecia, eu gostaria que todo mundo aí abrisse a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 25. Antes de acontecer o cativeiro babilônico, Deus já tinha
mostrado a Jeremias, o profeta Jeremias, o que iria acontecer com a nação de Judá. É interessante que Jeremias também, ele é contemporâneo de Daniel. Claro, com idades diferentes, Jeremias é mais velho, mas Daniel e Jeremias viveram na mesma época. Jeremias, Daniel e Ezequiel. Há vários profetas desse período do exílio, é chamado período do exílio ou período do cativeiro babilônico. É um período muito importante para a história de Israel. Então, vocês me acompanham aí no capítulo 25 do livro de Jeremias, que diz assim, ó, lá no verso 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes. Nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente. E os porei por objeto de espanto e de assombração, ou de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de foguete e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e da luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. É justamente isso aqui que eu estava falando. Tudo isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. Nós temos que entender também que, olha como são as coisas. Todo esse mal que aconteceu com a nação de Israel foi providência divina. A nação de Israel precisava passar por esses 70 anos de cativeiro, e foi o próprio Deus que levantou o rei Nabucodonosor da Babilônia para que fizesse esse ato. Então, esse ato é um ato divino. E a gente tem que entender e conhecer esse contexto para a gente entender o que é que está acontecendo lá em Daniel. E vai soar até um pouco estranho. Daniel está sofrendo por causa da nação de Israel. Mas é a realidade que a gente tem nessa narrativa. Muitas vezes eles vão sofrer. Ou seja, Daniel, um adolescente, ele sai cativo da sua terra natal por causa do pecado da nação. E Daniel vai ser quase como um escravo lá na Babilônia. Esse é o contexto do livro de Daniel. Tá certo? Esse era o que a gente precisava entender hoje na nossa aula inaugural e para nos conhecermos também. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém não conhece bem essa questão do cativeiro babilônico, da história de Israel? Está aberto a todos aí. Nenhuma dúvida? Podemos avançar?
Então, Severino. Não? Ô, tá aí, rapaz. Ele apareceu o videozinho, eu falei, quer falar. Bem-vindo. Coisa boa você estar por aqui para a gente falar sobre o livro de Daniel. Já fizemos estudo lá no Bessa no domingo, né? Já fizemos. Participamos algumas vezes. É uma benção você estar aqui. Obrigado. Para a gente finalizar, como o Mateus citou, ele cita que o livro do Apocalipse é muito importante para a nossa compreensão. E a profecia de Daniel, ela é muito importante, principalmente para nós adventistas, mas ela é muito importante também para todas as pessoas que têm o entendimento. Vamos lá no capítulo 12 do livro de Daniel, para a gente entender a importância dessa profecia e como essa profecia vai nos tornar sábios. E o entendimento dela nos dá sabedoria. Lá em Daniel, no capítulo 12, lá no verso 9, ele vai dizer o seguinte, na minha versão aqui. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. O tempo do fim é o tempo que nós vivemos hoje. Eu vou explicar melhor quando a gente for ver essas questões de marcação de tempo, mas nós vivemos no tempo do fim. Então, o livro de Daniel, ele não seria plenamente conhecido até o tempo do fim. Então, nós temos o privilégio de termos a oportunidade de conhecer e entender as profecias e o livro de Daniel, porque esse livro só teria o pleno entendimento quando os eventos proféticos que ele narrou acontecessem, e nós hoje temos essa oportunidade de conhecer o livro de Daniel, conhecer as suas profecias, e só nesse período do tempo do fim, que é o período que nós estamos vivendo, é que nós teríamos essa oportunidade de termos esse pleno conhecimento. E no verso 10 ele diz assim, ó, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O livro de Daniel também nos diz que os sábios entenderão o livro de Daniel. E a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, é Deus que nos dá sabedoria. Mas aqui o livro de Daniel está falando que os sábios vão entender o livro de Daniel. E os perversos não entenderão. Ou seja, aqueles que não buscam comunhão com Deus, aqueles que não buscam conhecer e estudar e se aprofundar na palavra de Deus, não vão ter o conhecimento pleno desse livro que é transformador na nossa vida e que nos dá sabedoria. Talvez seja por isso que quando eu li a primeira vez o livro de Daniel, eu não entendi nada. Eu estava nessa parte aqui dos perversos, mas Deus vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, e vai nos dando entendimento. E eu espero aqui com vocês ter essa oportunidade da gente ter as mentes abertas e a gente ter uma transformação de vida, que o Espírito Santo possa trabalhar e atuar aqui no nosso estudo, para que seja uma bênção aqui para todos nós. Profecia apocalíptica é difícil, mas ela é difícil porque ela tem um propósito. Deus quer nos dar sabedoria. E toda vez que a gente estuda uma profecia apocalíptica, a gente tem a oportunidade de nos aprofundarmos em todas as escrituras, porque é necessário um vasto conhecimento. Então, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar. E, assim, quando eu comecei a estudar o livro de Daniel, eu lembro também que o Espírito Santo me deu esse desejo de conhecer, porque era muito difícil entender todas as questões que estavam aqui, mas o Espírito Santo nos guiando, a gente pode conseguir ter a plena compreensão desse livro. Como já foi adiantado aqui, eu não sei se todos estavam, mas o capítulo 11 é um baita de um desafio para a gente entender a profecia. Mas eu vou tentar também trazer até o capítulo 11 da melhor forma possível. Pode falar, Walter. Só queria fazer uma colocação, Marcos, que para colaborar com o que o amigo disse um pouco atrás, que não é nenhum demérito nós muitas vezes não compreendermos o livro de Daniel, porque ele realmente é um livro um pouco mais complexo, não é? E ele é um livro que muitas vezes a gente tem que trabalhar em tabelinha, junto com o entendimento de Apocalipse, não é?
Então, e somado a isso, ele também é um livro que tem múltiplas interpretações, e principalmente nesse período de redes sociais, que a gente vê muitas chamadas, né? Por exemplo, é a associação da guerra atual com o livro de Daniel, qualquer terremoto, qualquer maremoto. Então, é muito importante esse curso e esse entendimento para nós contextualizarmos cada evento, cada profecia que nós vamos ver no livro de Daniel com os acontecimentos atuais. O que está acontecendo hoje em dia que faz referência ao livro de Daniel e o que não faz, sabe, Marcos? Eu acho muito interessante, eu queria fazer essa ponderação. É uma boa colocação, Walter, porque não só o livro de Daniel, mas a profecia apocalíptica, ela sofre esse problema muitas vezes, que é o livro apocalíptico, ele é meio utilizado como se fosse um livro de revelação, como se fosse um livro no estilo de Nostradamus. Toda coisa que acontece, você quer tentar encaixar na profecia apocalíptica, e muitas vezes não tem absolutamente nada a ver. E é importante anotar e conhecer e saber o contexto que está inserido a profecia de Daniel, para que a gente não fique viajando e, toda coisa que acontece, como acontece muito no Apocalipse, tudo que acontece a gente quer encaixar em alguma parte da profecia apocalíptica. O livro de Daniel, ele tem uma vantagem em relação ao Apocalipse, que é importante em relação à profecia apocalíptica, que é que o livro de Daniel, ele já está todo cumprido. Tudo que Daniel profetizou aqui, é isso que a gente tem que entender. E aí, talvez eu traga um pouco de polêmica aí, para ter algumas pessoas que têm uma interpretação diferente em relação às 70 semanas. Mas a forma que eu creio, né? Tudo que está profetizado no livro de Daniel já se cumpriu. É por isso que esse livro seria aberto e demonstrado no tempo do fim, porque todas as profecias que a gente vai ver aqui do capítulo 7 ao capítulo 12, elas já se cumpriram. Então, eu tenho como trazer o contexto histórico para o que foi profetizado no livro de Daniel. No livro de Apocalipse, nós temos essa dificuldade, porque nem tudo que está profetizado em Apocalipse aconteceu ainda vai acontecer. Então, a gente tem um campo aberto de interpretação, mas o livro de Daniel não. Tudo já se cumpriu, então o que nós temos que fazer é tentar entender o que foi profetizado e qual foi o momento histórico que aquilo se cumpriu na palavra de Deus. E como a gente viu aqui em Jeremias capítulo 25, o mais impressionante da profecia é Deus. Ele não prevê, ele diz o que vai acontecer. Não é uma previsão, é uma certeza de um acontecimento futuro. Quando Deus fala do cativeiro babilônico, quando ele falou, não tinha mais outra coisa que poderia acontecer. O cativeiro babilônico foi profetizado ali em Jeremias e ele aconteceu porque a palavra de Deus se cumpre. É algo importante para a gente entender de profecia também, é que o que Deus fala se cumpre. E o livro de Daniel é importante para fortalecer a nossa fé nesse seguinte sentido. Quando a gente pega, estuda e vê a abordagem histórica do livro de Daniel em relação à profecia, a gente percebe que tudo aquilo que Deus fala, mesmo que demore vários e vários anos, aquilo vai se cumprir. E isso, pelo menos para a minha fé, e acredito que para a fé de todos, ou para a maioria de todos aqui, a gente se fortalece muito na fé. Quando a gente vê uma coisa profetizada, o livro de Daniel, 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, se cumprindo 1.500 anos depois, 2.000 anos depois. É algo impressionante para a gente ver que o que Deus diz vai se cumprir. E a nossa igreja é muito pautada nisso. O advento é isso, é a certeza, a esperança de que aquilo que Deus nos prometeu vai ser cumprido. Bem, eu não vou entrar, né, para a gente não ficar com a aula extensa, no capítulo 1. Como eu falei, eu espero que todos aqui leiam o capítulo 1, façam anotações, pegue algum destaque e traga para a próxima aula. Então, a lição de casa para a gente, na nossa próxima quinta-feira, às 7h30, leiam o capítulo 1 de Daniel. Na verdade, se você puder, durante a semana, ler todo o livro de Daniel, mas dar uma ênfase ao capítulo 1 para a próxima quinta-feira, melhor ainda. Mas que
a gente possa ou ler todo o capítulo, ou ler todo o livro, ou pelo menos ler o capítulo 1. E no capítulo 1 a gente vai se aprofundar e eu vou realmente entrar no livro. Aqui é só uma introdução, é só entender o livro, só entender o contexto, e na próxima aula a gente, de fato, vai ver vários aprendizados para o capítulo 1. Eu vi que Evany está aí, né? E ele é adolescente, e a gente vai ver como o adolescente Daniel, por causa da palavra de Deus, ele teve entendimento, como ele teve entendimento e como ele teve sabedoria, mesmo tão jovem. Eu fico impressionado. Adolescente teve coragem de fazer coisas e tomou decisões acertadas, mesmo sendo tão jovem. Pode falar, Bill. Está na vez, depois desenrei. Ô, Marco, olha só, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que Jeremias foi do tempo de Daniel. A pergunta, Daniel sabia dessa profecia de Jeremias? Boa pergunta. Está respondido no próprio livro de Daniel. Eu acho que no capítulo... A gente vai chegar lá, no capítulo 8, ou no capítulo 9, Daniel vai falar... Aliás, no capítulo 9. Não precisa nem você antecipar, Marcos. Eu só queria, assim, poxa, a resposta nesse contexto aqui, entendeu? Daniel... Dos 70 anos de cativeiro, entendeu? Quando a gente chegar lá, você vai te explicar melhor, mas eu só... Quer dizer que Daniel já sabia, então, das profecias. No capítulo 9, Daniel... A gente vai ver que Daniel estava estudando os escritos de Jeremias. E ao estudar os escritos de Jeremias, Daniel chegou à conclusão de que os 70 anos de cativeiro estavam se cumprindo, ou seja, o capítulo 9 mostra que é o final dos 70 anos de cativeiro. E Daniel sabe que é o final porque conhecia, estava estudando o livro de Jeremias. É impressionante isso, né? Ok, obrigado, Marco. Boa pergunta. Pode falar, Desirê. Não, eu ia comentar que você, falando justamente disso, que como dá um alento para a gente, tanto a Daniel quanto a Apocalipse dão um alento para a gente, né, nessa época que a gente está de tanta insegurança, né, sabendo que Deus está no controle de tudo. E também, você falou que tem um adolescente, né, meu filho tem 13 anos, vai fazer 13 anos, e pediu para eu ensinar Apocalipse para ele, para ler junto. Então, eu estou também pegando, já estudei um pouquinho com Israel, né, quando ele estudou o Apocalipse, mas agora eu preciso mesmo aprender bem para poder passar para ele, porque eu vou ter que passar para ele. Então, quem sabe ele também assista aqui comigo, É uma né? Boa. Do capítulo 1 de Daniel, que é muito interessante para os adolescentes, para saber como você pode ser sábio mesmo sendo tão jovem, como Deus pode fazer você acertar, ter decisões acertadas, mesmo sem você ter experiência, porque eu mesmo, coitado, na minha adolescência, eu fazia tudo errado. Quem não, né? Infelizmente, eu não estava firmado na palavra de Deus quando era adolescente, né? Deus foi me converter já adulto, mas para os adolescentes, no capítulo 1 a gente vai ver como Deus dá sabedoria e coragem para tomar decisões importantes e fundamentais na vida de Daniel e na vida de seus amigos. Então, convida, traz ele para nosso próximo estudo. Vou trazer sim. Pode falar, Marco, você falou que você, na sua adolescência, você fazia tudo errado. Ainda bem, porque eu continuava fazendo tudo errado já sendo adulto. Eu também. Mas adolescente a gente erra mais, né? A gente toma decisões bem ruins quando é adolescente. Vai melhorando, mas continua ruim, né, Bill? Não é isso, Marco? Falou, meu amigo. Sim, meus irmãos. Alguém tem mais alguma dúvida? Não tendo, a gente já encerra a nossa primeira aula aqui. Vocês falando sobre isso, sobre ser adolescente, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi o livro de Daniel, eu tinha 16 anos e foi na aula de Daniel que eu tomei a decisão pelo batismo. Então é muito importante. A gente realmente tem que investir nos nossos jovens. Muito bem.
Que legal, que bom É isso saber. mesmo. Coisa linda. Eu também entrei na igreja e tomei minha decisão estudando na Escola Sabatina no livro de Daniel. Ele foi muito importante na minha caminhada cristã. E Foi com eu estava frequentando a igreja e um ancião da igreja ia dar aulas de Daniel no carnaval, no período de carnaval. Aí eu fui, eu tinha 16 anos e até tem uns estudos arqueológicos que data que mais ou menos Daniel tinha 16 anos quando foi levado cativo. Isso. Justamente, era isso que é isso que eu vou trazer na próxima aula aí. Essa data aí. Interessante. Que legal. Alguém tem mais alguma Alguém mais quer se apresentar, né? Contar um pouquinho? falar? Tá liberado o espaço aí, viu? Se não tiver, Opa, sim, pode falar. o Evan falou de mim aí, eu sou o Evan, eu sou da igreja de Pilar, sou sonoplasta e queria comentar, né, que o livro de Daniel não é só para adolescente, é para todo mundo. Adolescente erra, mas adulto também. E é melhor errar adolescente do que adulto, né? É verdade. Com Eu queria certeza. fazer esse comentário. Estou bastante ansioso e que não só eu, mas todos nós possamos aproveitar bastante, tirar o melhor proveito. Amém. Amém. Eu errei bastante também na minha vida adulta. A gente continua errando algumas coisas, né? Mas é porque o capítulo 1 é bem interessante. Eu estou falando só do capítulo 1, viu, Evelyn? Não é do livro todo. O capítulo 1 é bem direcionado para adolescente, porque Daniel era adolescente e ele foi muito sábio nas suas escolhas. Certo, tá bom. Mas alguém quer comentar, tirar alguma dúvida, perguntar? Se não tiver, nós já temos aqui basicamente 1 hora, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas deu quase 1 hora aí. A gente ora e até a próxima quinta-feira, tá certo? Mais uma vez, lição de casa para todo mundo. Lê, se possível, todo o livro do Daniel, mas se não conseguir ler todo, o capítulo 1. E anota e traz todas as coisas interessantes, dúvidas, tudo que você achar que deve trazer para a aula de hoje, do capítulo 1, traz anotado e a gente vai aqui comentar e debater também. Vai ter esse espaço no final também para a gente comentar, falar alguma coisa da aula, para vocês também dar o feedback, saber o que é que foi interessante, o que é que a gente poderia abordar no capítulo 1 que eu não abordei, porque o ideal é que a gente tente abordar o máximo possível. E como foi falado aí, tem alguns irmãos que são de outras denominações, ou alguns irmãos que não têm um estudo tão aprofundado, Mateus falou sobre isso. A ideia é que todos nós, a gente tire aqui todos os ensinamentos. Eu não vou trazer nada que não dê para a gente aprender, não. Então, até as profecias é algo para todo mundo pegar e todo mundo entender e trazer as conexões. E se não conseguir conectar, a gente tenta, da melhor forma possível, trazer o entendimento desse livro, tá certo? Então, vamos orar para encerrar. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estar participando, Senhor, dessa obra que é tua, dessa obra levantada pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por ter tantas pessoas aqui, Senhor, em busca do conhecimento da tua palavra. Que o Espírito Santo possa nos guiar aqui, possa nos iluminar, nos dar a capacidade de compreensão da tua escritura, das tuas profecias, que o Senhor venha nos abençoar e que seja uma jornada proveitosa, Senhor, uma jornada espiritual, para que a gente tenha mais comunhão contigo, porque é através da tua palavra que nós te conhecemos. E nós queremos te conhecer mais, Senhor, estudando a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um resto de semana abençoado. Abençoe também a próxima semana e que a gente esteja bem, com saúde e com disposição de estudarmos a tua palavra na semana que vem. Fica conosco, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 E é uma horinha de estudo assim para ninguém ficar cansado e ninguém reclamar que foi
demorado e cansativo, tá certo? Tá certo. Bom descanso aí a todos. Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, Deus abençoe. Tchau, boa noite.